método canônico-linguístico pode ajudar no diálogo interreligioso com os judeus? Uai, boa pergunta essa, boa pergunta. Eu acredito que sim, mas tem um outro lado que não, porque isso eu conheço um pouquinho. O judaísmo, historicamente, o judaísmo sempre rejeitou a possibilidade de produzir uma teologia sistemática, pouca gente sabe disso. Porque a diferença do judaísmo para o cristianismo nesse sentido é que o judaísmo tem uma preocupação ortopráxica muito forte. Então, se você pega o Talmud, por exemplo, eu tenho alguns volumes dele aqui em cima, eu estou olhando para eles aqui, são enormes. Eu tenho 4 volumes do Talmud. O Talmud é gigantesco, são 60 e tantos volumes. Eu tenho alguns tratados aqui, cara, que eu trouxe de Jerusalém quando eu fui lá. E o Talmud, você pega o Talmud, muita gente fica frustrado. O cristão fala, vou comprar um Talmud para ver a teologia do judeu. Você abre o Talmud, não tem teologia necessariamente. Tem, mas não é tão explícita assim. O que tem no Talmud? O Talmud, para começar, ele é dividido em temas. Né? Aí você acha, quais são os temas? Já sei, doutrina de Deus, trindade, demonologia. Não, eles são divididos em temas como sábado, bênção, comida, pureza ritual, agricultura. Então, assim, a preocupação deles é uma preocupação com a existência, com a prática da vida. Eu não tenho problema, mas isso é muito interessante, não é? É interessante. Os temas teológicos vão estar lá. Na verdade, onde que a teologia judaica aparece mais são nos Midrashim, que são os comentários exegéticos da Bíblia hebraica, e tem um jeito muito peculiar de fazer exegese judeu, então os Midrashim tem muito elemento sistemático. Eu até tenho um livro aqui de um teólogo judeu, chama Talmuds for Everyman, que foi um esforço dos judeus de criar uma teologia sistemática. Ele tentou fazer isso, mas isso não é a regra. Vou até pegar aqui, ó. Para vocês verem aqui. Eu comprei esse livro, eu comprei num sebo em Israel. Everyman's Talmud. Esse aqui é basicamente uma teologia sistemática dos judeus, mas só que é um projeto que não é vamos dizer assim, não representa a galera, né? Tentou organizar, mas não representa a galera. Então, eu acho o seguinte, os judeus gostam muito das narrativas do Antigo Testamento, mas os judeus religiosos, eles estão mais preocupados com ortopraxia, eles estão mais preocupados com prática comunitária, eles estão mais preocupados com a maneira correta de praticar as coisas, e não necessariamente buscar uma razão por que eles praticam essas coisas. Então, assim, você pega uma yeshivá, uma escola rabínica, a preocupação dos rabinos é essa. Então, eu não sei se criaria uma ponte de diálogo com os judeus. Agora, tem um outro livro, olha que interessante, vou pegar um outro aqui, que pouca gente conhece também no Brasil, desse cara aqui, Peter Ors. O livro se chama Outra Reforma. E olha o subtítulo: Cristianismo pós-liberal e os judeus. Tá, lembrando que os pós-liberais aqui são os caras da teologia narrativa lá de Yale. E esse cara é um professor de Yale, um judeu. E ele, nesse livro, procura um diálogo com vários autores da teologia, da abordagem aí cultural linguística, não canônico-linguística. Por quê? Porque ele percebe pontos de contato, de fato, com a ideia de comunidade, né? Comunidade como gramática, etc. Mas ele não entra no tema da abordagem do Van Hooser, apesar de citar o Van Hooser aqui em algum momento também. Mas ele não entra assim, né? É uma grande ponte de diálogo, não. Ele não tem essa preocupação, não. Porque a preocupação judaica não é tanto narrativa, hoje. Não é tanto narrativa, é muito mais prática. Né? Eles têm uma preocupação prática. Agora, é claro, o calendário litúrgico judaico é onde que acontece essas memórias, né? Os judeus valorizam muito a questão da memória. Então, por exemplo, a Páscoa, o evento o Rosh Hashanah, você pega Hanukkah, a história dos Macabeus, você pega Purim, a história lá da Rainha Esther, você pega esses temas, são sempre rememorados. Aí eu acho que até um ponto de diálogo, se eu fosse falar um ponto de diálogo assim, muito interessante, seria a Páscoa. A Páscoa seria uma farra. Você pega o ceder judaico lá, né, a mesa da ceia da Páscoa dos judeus, e você tem vários pontos de contato com a narrativa evangélica, assim, uma farra, uma festa. A gente tem a prática na nossa igreja todo ano, na Páscoa, na quinta-feira da Paixão, de se fazer uma repristinação da Páscoa dos judeus, assim, em casa. A gente faz como se fosse na época de Jesus. Tem ervas amargas, pão sem fermento, a gente faz um remake da última ceia com os elementos de uma ceia judaica. A gente tem um manualzinho que a gente usa, a gente produziu ele. Eu tenho aqui vários livros da Páscoa, sobre a Páscoa dos judeus e tal, então de lá eu fui inspirando algumas orações e tudo. E é super legal, porque o pessoal passa para aquele drama do Êxodo, mas conectando com Jesus, então é uma experiência didática muito interessante, né? Então acho que tem pontos de contato, eu diria assim, pontos de contato seriam mais na liturgia do que na teologia dos judeus. Eu acho que lá você teria mais pontos de contato.